Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Aqui é a Márcia do Questões da Vida Real. O nosso assunto de hoje é sobre tipos de descalculia, tá? Antes de qualquer coisa, só lembrando a você que se gostar desse vídeo, deixe o seu like, faça a sua inscrição, compartilhe com alguém, principalmente compartilhe com alguém e faça o seu comentário. Eu vou ficar muito feliz aí, tá bom? Antes de falar sobre os tipos de descalculia propriamente dito, eu quero falar o seguinte: um dos objetivos de eu falar sobre descalculia é porque eu só vim descobrir que tinha descalculia com 50 anos, já são quase 5 anos, e assim, e é uma aprendizagem, você vai descobrindo coisas, né? Coisas que você fazia e que podem ser melhoradas. Nós vamos criando caminhos para ter uma qualidade de vida melhor. Mas mesmo assim, para aqueles que não sabem, chega um momento em que se pensa que é louco, que está enlouquecido, e não é bem assim. Uma outra coisa que vale a pena e que é preciso falar, e eu vou estar falando em outros vídeos, é que a descalculia ela não vem sozinha. Por exemplo, eu tenho a descalculia da qual eu sofro, é a descalculia operacional. Mas ela veio junto também com o transtorno de lateralidade, direita, esquerda, porque é normal você fazer as confusões direita, esquerda, em cima, de cima, embaixo, debaixo, essas coisas assim, vira de um lado, vira de outro. Então, essa dificuldade eu tive ela desde muito pequena. E é preciso compreender que por não vir sozinha, muitas vezes é possível diagnosticar o problema em uma área e nunca compreender que a descalculia está acompanhando aquele problema, aquele tipo de transtorno. Então, são geralmente um transtorno. E também é possível que uma pessoa possa ter mais de um tipo de descalculia. Ela pode sofrer de mais de um tipo de descalculia. No meu caso, ela é bem forte o aspecto da questão operacional, tá? Então, vamos lá. Esse material eu vou deixar depois no link, tá? De todos os vídeos, desses últimos vídeos que eu estou falando sobre descalculia, o link da Cognifit, que eu consegui este material, e assim, foi um dos materiais mais ricos que eu consegui encontrar sobre descalculia e que foi onde eu me conheci durante todas as fases do meu aprendizado. A descalculia, ela só é mais observada em escolas porque existe todo um trabalho de observação e a matéria que é dada, ela é de forma sequencial. Então, é possível que um professor compreenda o que está acontecendo com o seu aluno, tá bom? Então, por isso que é mais fácil diagnosticar na escola. Enquanto que o adulto que nasceu e que tem essa descalculia, ele não vai saber o que é, porque quem que vai ficar observando paulatinamente, mês a mês, que ele tem um problema na área matemática. E isso nos fere profundamente. Então, eu vou estar literalmente lendo, tá bom? E depois eu vou tentar fazer os vídeos de cada um, paulatinamente, tentar passar isso para vocês, tá bom? Hoje é só mesmo no geral, para que vocês saibam que esses tipos, essas seis espécies, vamos falar assim, de descalculia, 6 tipos de descalculia, eles existem, tá? Você pode ter só um, como pode ter mais de um desses aspectos, tá bom? Então vamos lá. Tem a descalculia verbal, né? A descalculia verbal ela é caracterizada pela dificuldade para nomear e compreender os conceitos matemáticos apresentados verbalmente, né? Ou seja, crianças e adultos são capazes de ler e escrever os números, mas têm a dificuldade de reconhecê-los quando são ditados verbalmente.
Então, imagina, eu tenho um pouco dessa dificuldade, porque hoje é menos ainda, porque com exercícios eu consegui fazer o trabalho de reconhecimento do número e da grafia dela, né? Descalculia praquitognóstica. É um tipo de descalculia caracterizada pela dificuldade de traduzir um conceito matemático abstrato a um conceito real. Só os conceitos dos tipos de descalculia confunde. É bem interessante isso aqui. Bom, a pessoa ela consegue compreender, né? A criança ou o adulto consegue compreender esse conceito, entender, né? Mas ela tem dificuldade para ouvir, comparar e manipular aquela equação matemática. Então, desconfie se você é um adulto e as pessoas te falam, vão falando sobre números e mais números, com contagem e tudo mais, e você tem dificuldade de ouvir isso, porque parece que faz mal pra gente. E se você tem a dificuldade de fazer as comparações dessas como vamos dizer assim, operações matemáticas, né, de manipular isso, desconfie. Comece a pesquisar, comece a ir atrás. É se conhecendo, gente. De outra forma, vocês não vão achar, não vão se ajudar, não. Descalculia léxica, né? É como disléxico, né? Tem a dislexia, mas essa daqui é a descalculia léxica. Problemas para ler e entender símbolos matemáticos e números, além de expressões e equações matemáticas. O adulto ou criança, ela pode entender os conceitos quando são falados, mas quando vai escrevê-los, mas tem a dificuldade para escrever e para entender. Descalculia gráfica, dificuldade para escrever símbolos matemáticos. A criança ou o adulto, ela tem a dificuldade de entender os conceitos matemáticos, mas não tem a capacidade para ler, escrever ou usar os símbolos matemáticos corretos. Ou seja, mapas, gráficos, estatísticas, né? Que mais? Aquelas questões de longitude, altitude, por aí vai. Deu para compreender, né? Descalculia ideognóstica é a dificuldade para realizar as operações mentais sem usar os números para solucionar problemas matemáticos e entender os conceitos da matemática. Ou seja, aprender, o adulto ou a criança, ela aprende o conceito, mas ela não lembra. Ela tem a dificuldade de lembrar estes conceitos. Então, é uma situação assim, acabou de ter uma aula de matemática, acabou de ter um curso para realização em que envolva situações, equações e colocações matemáticas, numéricas, saiu da porta para fora, já não lembra mais. E isso chega a doer muito quando a gente acha que não é normal. Chega um momento que nós passamos a acreditar que isso não é normal. Não somos normais por não lembrarmos, ou estamos tendo algum tipo de problema, ou já estamos tendo Alzheimer, né, antes do tempo. E por último, a descalculia operacional, que é essa que eu costumo dizer que a descalculia operacional, ela é a descalculia do ponto cego. Tá? Temos as equações, tudo é ensinado, tudo, mas na hora da prática ali, literalmente não enxergamos. É um ponto cego no nosso cérebro. Então, vamos lá. Aqui diz o seguinte: esse tipo de descalculia aparece como uma dificuldade para completar operações matemáticas escritas ou verbais. Uma pessoa com descalculia operacional será capaz de entender os números e as relações entre eles, mas terá dificuldade para manipular números e símbolos matemáticos no processo do cálculo. É verdade. Na minha prática, eu como descálculica, por exemplo, eu tive dificuldade
né, de entender a relação entre os números. Por mais que me explicassem, isso era bem complicado. E manipular esses símbolos é onde acontecem os pontos cegos, né? A quantidade de vezes que eu já li e estudei tabuada, gente, de capa a capa, li de capa a capa, e nunca consegui gravar, né? Em anos e anos e anos. E com o passar do tempo também descobri essa dificuldade de associar o nome extenso dos números aos números. Então, isso varia também do grau de descalculia, que pode ser leve, moderado ou grave, tá bom? Então, esses 6 tipos, relembrando, são 6 tipos de descalculia até o momento em que eu estou gravando esse vídeo. Cada pessoa pode ter apenas um tipo mais claro, mas assim, é difícil, é mais raro encontrar uma pessoa que só tenha só um tipo de descalculia. Geralmente, os outros existe uma interação maior. E lembrando que a descalculia, ela não vem sozinha, sempre tem um tipo de transtorno que a acompanha, tá bom? 1 ou 2. Então, nós também vamos estar falando sobre isso. E seja o que Deus quiser, gente, é muito conteúdo. Eu espero que esteja ficando claro para cada um de vocês. E se até aqui você está até aqui comigo e ouviu, deixa um comentário, tá? No final deixa o seu like também. Compartilhe com alguém. E nós somos milhões nesta nação. Eu acho que apenas metade de 1% de nós sabemos que somos descálculicos. Adultos descálculicos, crianças descálculicas, tá bom? Então fiquem com Deus. Deus guarde vocês. Tchau.